Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Herberson, né? Sou professor de física de vocês. Hoje vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Vamos hoje para a unidade 3, explicando o movimento, tema 3, astronomia e gravitação, né? Ele pegou dois temas aí e juntou em um único, né? Que é astronomia e gravitação. Mas por que ele fez isso? Porque esses dois conceitos, né? Aliás, esses dois estudos, eles estão relacionados, né? Um com o outro, né? Então vamos lá. No segundo slide, ó, ele traz esse primeiro conceito aí, né? Essa primeira área de conhecimento, aliás, que é astronomia, né? Neste tema, será abordada a construção de um modelo explicativo para o que se observa nos céus e sua interação com fenômenos terrestres. Desde os tempos mais remotos, a humanidade percebeu que no céu muitos eventos se repetiam com incrível regularidade. O sol nascia e se punha todos os dias. A lua tinha seu ciclo de fases que se completava todo mês. As estrelas pareciam dar volta completa no céu a cada ano. Aí ele traz aí algumas indagações, né? Como se pode explicar a sucessão dos dias e noites? Qual é a direção entre a lua, os planetas e as estrelas? Por que a lua não cai na Terra nem escapa dela, né? Bem, pessoal, a astronomia é uma das primeiras ciências, né? Considerada a mãe de todas as ciências. Por quê? Porque ela foi quem surgiu inicialmente por necessidade, né? A gente sabe que antigamente o povo vivia de que as três atividades principais era caça, pesca e agricultura, né? Quem influenciava o conhecimento que estava influenciando nessa sobrevivência nossa do ser humano era a astronomia, né? Ela tanto influenciava na caça, como na pesca, como na agricultura, né? Nós sabemos que tem um período certo para poder plantar e um período certo para poder colher, né? Assim como também há um período certo, aliás, há um melhor período para se caçar e outros nem tanto, né? Por quê? Naquela época, pessoal, não se tinha geladeira, né? Então eles caçavam e consumiam a carne naquela mesma hora, né? Naquele mesmo momento. Porém, existiam regiões onde a lua ficava clareando por semanas. E o que é que a lua tem a ver com a caça, né? Se você tiver a oportunidade, já viram isso, quando a gente está caminhando em um local onde não tem iluminação, nenhum tipo de iluminação, nós conseguimos ver perfeitamente a rua, certo? Em um local onde tem só a lua iluminando, nós conseguimos ver. Se a gente consegue ver, pessoal, significa o quê? Que os animais também conseguem ver a gente, certo? Em época em que a lua está clareando aquela região, faz o quê? Faz com que a caça seja mais difícil, né? Então, eles sabiam aquela época. Por quê? Aliás, eles sabiam a época em que a lua ia estar naquela região, porque senão eles passariam a semana inteira sem comer, né? Por assim dizer. E também tem relação com a pesca, mas vamos dar continuidade, né? Então, resumindo, a astronomia, ela estuda, de modo geral, ela estuda os movimentos dos astros, né? Tais movimentos dos astros, como do Sol, da Lua, dos outros planetas, influenciam em fenômenos aqui, né? Da Terra, certo? Então, vamos lá, ó. Questão de qual a diferença entre a Lua e os planetas. Pronto, essas indagações foi a que a gente já fez, né? Vamos dar continuidade, ó. E por mais que não pareça, né? Assim, a priori, a princípio, a Lua tem grande influência aqui na Terra. Nós vamos ver mais na frente, né? Como é que ela influencia. Assim como os outros astros também, né? E nós não conhecíamos todos eles, os movimentos deles, nem nada disso, certo? A gente passou a conhecer depois, com o passar do tempo, com os estudos, né? Nós vamos ver algumas pessoas que influenciaram nesse estudo da astronomia. Pronto. O primeiro estudo completo que foi feito foi o de Aristóteles. Ó. Acompanhem aí no slide 3. Ó. Para explicar esse fenômeno, os filósofos gregos criaram o chamado modelo geocêntrico. Esse modelo foi organizado pelo filósofo grego Aristóteles no século VI
aliás, no século IV a.C. O modelo de Aristóteles, contudo, não explicava o movimento dos astros em sua totalidade, particularmente de alguns planetas, e por isso foi modificado pelo filósofo grego Ptolomeu, no século II d.C., que explica a variação de brilho dos planetas. Dos planetas. Eles estariam algumas vezes mais próximos e outras vezes mais longe da Terra, fazendo com que o brilho variasse, né? Então, ó, tem o primeiro modelo que a gente construiu do nosso sistema solar, né, foi o modelo que? Geocêntrico, ou seja, a Terra estava no centro do universo e os outros planetas ficavam onde? Ao redor, né? Como se o Sol estivesse aqui, aliás, a Terra estivesse aqui, o Sol, Marte, Vênus, Mercúrio, todos os outros planetas faziam o quê? Estavam orbitando a Terra, né? Por isso que chama geo, é terra, né? Cêntrico. O que é isso? Terra no centro, né? Geocêntrico. Então, esse modelo aí foi proposto por Aristóteles. Porém, nesse próprio modelo, havia alguns problemas, né? Que tipo de problema? Podemos ver aí na figura, ó, na primeira figura à esquerda, é o modelo de Aristóteles. O segundo modelo aí, ó, já é o de quem? De Ptolomeu. O que foi que Ptolomeu acrescentou no modelo de Aristóteles? A Terra continuou no centro do universo, certo? Mas o que foi que modificou? Aristóteles não conseguia explicar porque alguns planetas, em certo momento do ano, pareciam ter um brilho maior do que os outros, né? Quando esse brilho se aproximava ou aumentava, significava o quê? Que esse planeta, essa estrela, aliás, que na época não se tinha muito essa distinção entre planeta e estrela, né? E o que é que acontecia? Quando tinha alguns momentos em que esse brilho dos planetas ficava maior e em outros momentos menor, né? Então, para explicar esse fenômeno, Ptolomeu acrescentou o quê? Os epiciclos, né? E o que eram esses epiciclos? Bem, pessoal, ó, além desse movimento do planeta aqui ao redor do Sol, ó, o que é que acontecia? Eles também, ó, ele não fazia esse movimento aqui normal, ó, de círculo, né? O que foi que Ptolomeu acrescentou? Ele acrescentou os epiciclos. O que é isso? Esses círculos aqui, ó, como se fosse uma mola. Então, o que é que acontece? Ó, percebam que se ele vai fazendo essa volta, ó, e tendo um movimento de translação em torno da Terra, né? O que é que acontece? Ó, observe que o planeta se afasta e se aproxima, se afasta e se aproxima, se afasta e se aproxima. Quando ele faz isso, esse movimento, o brilho dele aumenta, diminui, em certas épocas do ano, né? Antes de darmos continuidade a esse conteúdo, é importante a gente abordar os principais movimentos, né, da Terra. Primeiro, o que é um movimento de translação? É um movimento em torno de um astro, ou seja, a gente tem a Terra aqui, nesse caso, nesse modelo geocêntrico, né, temos o Sol ao redor da Terra. Esse movimento aqui a gente chama de translação, certo? E vamos supor que tem um outro planeta aqui girando em torno da Terra, né? Esse outro movimento, além desse movimento, ó, o planeta ele também gira em torno de si próprio, em torno do seu próprio eixo, certo? Esse movimento de rotação que o planeta faz em torno do seu próprio eixo, a gente chama de rotação, certo? Esses são os dois principais movimentos, né? O de translação e o de rotação. É importante a gente saber isso, certo? Então, vamos lá, recapitulando. Primeiro foi o modelo geocêntrico, feito por Aristóteles, né? Que afirmava que a Terra estava no centro do universo. Depois, o Pitágoras acrescentou algumas características a esse modelo, que foi o quê? O que foi que ele acrescentou? O movimento dos epiciclos, né? Que explicavam a diferença de brilho dos planetas com o decorrer dos anos. Então, o próximo modelo já veio surgir muito depois do primeiro modelo, do heliocêntrico, né? Aliás, esse modelo heliocêntrico ele permaneceu por muito tempo, né?
por questões religiosas, culturais, né? Por que questões religiosas? Como assim? Porque o modelo geocêntrico, pessoal, na religião daquela época, na Bíblia, né, dizia o quê? Que o homem era o centro do universo. Então, culturalmente, tirar a Terra do centro do universo e colocar qualquer outro astro no meio do universo, ia o quê? Ia contra as ideias da igreja, né? Então, demorou muito tempo para que alguém afirmasse que não é a Terra que está no centro do universo, como nós sabemos hoje, né? Mas vamos dar continuidade, ó. Esse teorema é o quê? O teorema geocêntrico. O próximo modelo que vai surgir é o heliocêntrico, certo? Que modelo é esse? Bem, esse modelo, pessoal, é o que tem um Sol em torno, aliás, o Sol está no centro do sistema solar, né, do universo, e os planetas estão ao redor, que é como nós conhecemos hoje em dia, né? Ou seja, o Sol está aqui e os outros planetas e os outros astros, né, estão o quê? Fazendo esse movimento de translação ao redor dele, né? Esse é o movimento heliocêntrico, né? O modelo heliocêntrico. Lembrando, né? Geo é Terra, então é a Terra no centro do universo. Hélio é Sol, né? Então, ou seja, heliocêntrico é o que? O Sol no centro do universo, certo? Ó, no slide 4, ó, ele traz um textozinho aí pra gente, ó. O padre polonês Nicolau Copérnico organizou os conhecimentos desenvolvidos por seus antecessores e publicou no século XVI, certo? Percebam que o último modelo publicado que a gente viu foi de Pitágoras, né? A última modificação foi em que? Em 2 depois de Cristo. Aqui não, nós já passamos séculos, né? Nós já estamos no século XVI. Um importante e revolucionário livro, intitulado As Evoluções dos Corpos Celestes. Ou seja, Nicolau Copérnico organizou os estudos de vários outros cientistas, né, por assim dizer, da época, que eram chamados de filósofos, e uniu tudo em um livro, né? O mesmo afirmava que a velocidade orbital de cada planeta era diretamente proporcional à sua distância em relação ao astro-rei. Ou seja, quanto mais próximo do Sol o planeta estivesse, mais rápido ele se movimenta, e que, ao mesmo tempo em que translada em torno do Sol, a Terra também teria um movimento de rotação. Esse movimento de rotação da Terra era responsável pela sucessão dos dias e das noites, certo? Então, ou seja, foi Nicolau Copérnico, no século XVI, que trouxe essas ideias do sistema solar como nós conhecemos hoje, né? Então, pessoal, para a gente clarear melhor as ideias, vamos para a lousa, certo? E resolveremos logo em seguida alguns exercícios. Bem, pessoal, então, ó, como é que funcionava realmente os modelos? Ó? Só para a gente construir uma ideia mais concreta, o modelo geocêntrico, no centro está quem? A Terra, né? E ao redor dela, os outros planetas, né? O Sol, inclusive o Sol, né? Está aqui o Sol. Vou fazer outro círculo aqui representando os planetas, né? Esse aqui é meu modelo o quê? Geocêntrico, né? E aqui são os outros planetas. Ou seja, ao redor da Terra, nesse movimento aqui de translação, ó, qual é o movimento de translação? É quando um astro vai dar uma volta em torno de outro astro. Esse é o movimento de quê? Translação, certo? Até esse momento aqui geocêntrico não se falava em movimento de rotação, certo? Ó, esse modelo geocêntrico de Aristóteles foi modificado, né? Ele foi modificado por quem? Por Pitágoras, né? O que foi que ele adicionou? O movimento heliocêntrico, que eu havia falado para vocês anteriormente, ó. E como é esse movimento heliocêntrico? Ó? Aqui estava a Terra, ó. Vamos colocar outro astro aqui, ó. E mostrar o que foi que ele acrescentou. Bem, ó, o que era que ele achava estranho, Pitágoras, que não se explicava nesse modelo aqui de Aristóteles?
era que o brilho dos planetas diminuía e aumentava, né? Ele não sabia por quê. Então, o que acontece, ó? Nesse movimento aqui dos planetas, ó, vamos supor, aqui tem mais, certo, pessoal? Não eram todos aqui nessa órbita, não. Tinha outros aqui também, ó, certo? E assim sucessivamente. O que é que ele achava? A gente pensando aqui, ó, se ele estava a todo momento à mesma distância da Terra, então era para ter o quê? O mesmo brilho, né? O brilho não era para se modificar. Quanto mais próximo, maior o brilho. Quanto mais longe, menor o brilho, né? Porém, havia essa mudança de brilho nos planetas que não era explicado por esse modelo aqui geocêntrico de Aristóteles. Então, vem Pitágoras e explica o quê? Que a diferença desses brilhos, né, no decorrer do ano, era acrescentado pelo movimento heliocêntrico dos planetas. Ó. Eles vinham, voltavam, certo? Ou seja, nesse movimento aqui, ó, formando essa hélice helicoidal, o que é que acontecia? Tinha um momento que o planeta estava mais próximo, seu brilho era mais intenso. Tinha um momento que o quê? Que o planeta estava mais afastado, ó, seu brilho era menos intenso, certo? Isso aqui quem acrescentou foi Pitágoras, que é a Terra, né? Explicou esse movimento. O outro é o movimento o quê? Heliocêntrico, né? Como era que se dava esse movimento? Tínhamos aqui hélio de Sol, né? No centro, ó. Aqui no centro já era o Sol e ao redor dele tínhamos os outros planetas, né? Terra. Aí vinha os outros planetas. Nós não estamos falando nem nas sequências ainda dos planetas, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Nós não estamos falando nem nas sequências ainda, né? Ó, então o que é que ele dizia? Que os outros planetas estavam ao redor do Sol, certo? O que foi que acrescentou também? Além de modificar, a Terra saiu do centro e começou a fazer um movimento de translação em volta do Sol. Ele também acrescentou, Copérnico, o movimento de rotação, certo? Aqui tínhamos apenas o movimento de translação, aqui já aparece o que? O movimento de rotação. E o que é esse movimento de rotação, pessoal? Além da Terra fazer esse movimento aqui de translação, ela também gira em torno do seu próprio eixo. Isso é o que faz o quê? Com que a gente veja a diferença, com que ocorra a mudança dos dias e das noites, né? Já que o Sol está aqui no centro, ó, né? O Sol está aqui no centro. Imaginando, ó, o Sol está aqui, então ele brilha para esse lado, ó, certo? E a Terra fazendo o quê? Dando essa volta aqui, ó, em torno dele. E o que é que faz acontecer o dia e a noite? Ó? É a rotação da Terra. Ó. Porque quem está aqui desse lado, está pela manhã, ó, onde está o meu dedo, ó, o polegar. Ou seja, se o planeta faz esse movimento, ó, agora quem é que está pela manhã? O outro lado. Ó. E aqui é o quê? Noite. Certo? Então esse movimento de rotação era o que explicava as mudanças entre os dias e as noites. Certo? Era esse movimento do heliocêntrico. Agora vamos resolver um exercício, né? Ah, pessoal, faltou eu comentar outra coisa. Nesse movimento aqui, ó, não está aqui Mercúrio, está só um M, aqui é Mercúrio, Vênus, não, Mercúrio, Vênus, a Terra está bem aqui no terceiro. É Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ó, então temos aqui a Terra. E onde é nesse caso aí, aonde é que entra a Lua, né? Onde é que a Lua está aqui nesse sistema, né? A Lua, pessoal, ele não é um planeta, certo? É o que? A Lua é considerado um satélite natural, certo? O satélite natural é um objeto celeste que está ao redor de outro, né? Ou seja, a Lua é o satélite natural da Terra. Então, ao redor da Terra, que é esse ponto aqui que eu acabei de fazer,
Tem quem? A Lua, que também faz esse movimento aqui, ó, de translação em torno da Terra, certo? A Lua não está dando a volta como os outros planetas não, certo? A gente tem o que? A Lua dando a volta em torno do planeta Terra, que é o satélite natural da Terra. Então quer dizer que tem outros planetas que também possuem luas? Sim, certo? Não é só a Terra que possui lua. Outros planetas também possuem, certo? Então, vamos passar aqui para o próximo exercício, né? Aliás, para o primeiro exercício. Esse exercício está presente no material de vocês, certo? Em seu caderno, faça desenhos representando os sistemas geocêntrico e heliocêntrico. Em seguida, escreva qual é a principal característica de cada um deles e um argumento a favor e outro contrário a cada um desses modelos. Bem, pessoal, ele pediu, cada um tem um modo de desenhar, né? Então, o que foi que ele disse? Para a gente desenhar um modelo geocêntrico e um modelo heliocêntrico, foi o que eu acabei fazendo no momento de explicar, né? E ele pede o que mais? Em seguida, escreva qual a principal característica, né? A principal característica geocêntrico, a Terra no centro. Do heliocêntrico, o Sol é quem está no centro do sistema solar, né? Aí ele quer uma crítica. A primeira crítica aqui, desse modelo, qual é? É porque ele não explicava o quê? As mudanças. Olha, isso. Ele não explicava o quê? As mudanças do brilho dos planetas, né? Por quê? Um momento o planeta brilhava mais, momentos o planeta brilhava menos, e esse modelo não era capaz de explicar essas mudanças. É uma crítica a esse modelo. Qual poderia ter mais críticas? Sim, né? Uma resposta mais pessoal aí. Então, nesse modelo aqui, qual crítica eu poderia dizer? A questão do movimento dos planetas, né? De translação, a rapidez com que ele faz esse movimento aqui, em torno do Sol, que não é explicado direito, né? Também a gente vai ver o que? As questões das órbitas, né? Aqui ele abordou o que? As órbitas circulares, mas na realidade as órbitas, o que é órbita, né? São esses movimentos aqui, são aliás, é a descrição do movimento que os planetas fazem ao redor do Sol, certo? Essa trajetória aqui, que a gente chama de elipse, né? Essa trajetória de translação, mas nós vamos explicar isso mais na frente. Bem, pessoal, então, por enquanto, é isso, né? Nós vamos passar agora para o próximo tópico. Bem, pessoal, as próximas características, né, que nós vamos falar sobre o movimento dos planetas, já falamos sobre o modelo geocêntrico, modelo heliocêntrico, e vamos acrescentar mais ainda as características desse modelo, né? Quem acrescentou mais características a esse modelo foi o matemático alemão James Kepler. Podemos ver aí no slide de número 6. Ele escreveu leis matemáticas descrevendo os movimentos dos planetas, tirando várias conclusões entre elas. Ele concluiu que as órbitas não eram circulares, como se pensavam, mas sim elípticas, né? Como eu havia falado há pouco tempo. E o que são essas trajetórias elípticas, pessoal? Não é bem um círculo, né? Elipse, pessoal, é uma espécie como se fosse um círculo achatado. Ele não é um círculo, bem como se fosse um círculo assim, a gente achatasse um pouco ele, certo? Isso, não tivesse essa volta bem circular, né? É o que? Um elipse. Um elipse é esse tipo de figura que eu acabei de dizer. É um círculo oval. Pronto. Além disso, concluiu que a velocidade orbital dos planetas não era constante e que existia uma relação matemática entre a distância a que um planeta está do Sol e o período de translação dele. Ou seja, o que foi que Kepler adicionou? Primeiro, que as órbitas não eram essas órbitas circulares, né? Eram órbitas elípticas, um pouco achatadas. Outro, comentou sobre a velocidade dos planetas, né? Que ora o planeta estava mais rápido e em outro momento ele estaria mais devagar, certo? Dependendo da sua posição na sua trajetória elíptica, né? A primeira lei de Kepler fala sobre isso. Observem aí no slide de número 7.
o que é que essa lei afirma? Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, e este está em um dos focos da elipse, certo? Ou seja, o que foi que ele quis dizer aí, pessoal? Que os planetas, né, dão volta em torno do Sol, descrevendo uma trajetória elíptica, né? E o Sol está no centro da elipse? Não. Está no centro desse desenho? Não, como vocês podem notar aí, ó, não está no centro da elipse, né? Está um pouco o quê? No caso desse desenho, está um pouco à esquerda, ó, e não no centro, certo? Por isso que ele diz, ó, e este, que é o Sol, está em um dos focos da elipse, né? Não no centro. Então, essa é a primeira lei de Kepler. Ele afirma isso, né? Já a segunda lei de Kepler, no slide 8, a velocidade orbital dos planetas não é constante. Opa! A velocidade orbital dos planetas não é constante. O que é isso? Os planetas possuem velocidades distintas durante o ano, né? Diferentes durante o ano. Vai depender da sua posição em relação ao Sol. Ó, eles se movem com maior velocidade quando estão mais próximos do Sol e com menor velocidade quando estão mais distantes. Apesar disso, a área que um planeta percorre no céu em intervalos de tempos iguais é a mesma área. Como assim? Observem no slide número 8, ó, que um planeta saiu do ponto C, observem aí, ó, do ponto C até o ponto D. Ó. Ele descreveu essa área aí, ó, que está na cor rosa. Ó, então o que acontece? Essa área que ele descreveu aqui, ó, vamos supor que ele passou 30 dias para fazer esse movimento, para ir do ponto C até o ponto D, né? Demorou 30 dias. Descreveu essa órbita aqui, ó, né? Essa parte onde está de rosa aí. E do outro lado, do lado esquerdo, ó, ele saiu do ponto A e chegou no ponto B em 30 dias também, né? O que é que essa lei afirma? Que essas áreas formadas, tanto a área rosa do lado direito quanto a do lado esquerdo, possuem o mesmo tamanho, certo? Possuem o mesmo valor. Aí ele faz essa relaçãozinha aí, ó. Kepler mostrou que um planeta leva o mesmo tempo para se mover de A até B e de C até D. As áreas em rosa têm o mesmo tamanho, certo? Então, como tem o mesmo tamanho, dá para fazer essa relação aí de razão, né? Ele colocou o quê? A1 sobre T1, que é o tempo que leva para o planeta sair do ponto A até chegar ao ponto B, esse é o nosso T1, e o nosso T2 vai ser o tempo que o planeta leva para sair do ponto C e chegar até o ponto D, certo? Tanto T1 quanto T2 são iguais, certo? Então vamos lá. Vamos ver para a próxima lei. A terceira lei de Kepler, né? Após muitas tentativas, fazendo contas com as medidas de que dispunham, Kepler percebeu que existia uma relação matemática entre o raio da órbita de um planeta ao redor do Sol e o período desse mesmo planeta. Ou seja, ele fez uma relação, né, entre o raio da órbita e o período que ele leva para dar uma volta inteira, certo? Ele fez essa relação, ó. Período é o tempo em que o planeta leva para dar uma volta inteira em quem? Ao redor do Sol, né? Ele fez uma relação entre o raio e esse período, né? Ele descobriu que o quadrado do período de translação de cada planeta é diretamente proporcional ao cubo da distância média dele até o Sol. Como vocês podem observar aí, ó, no slide de número 9, né? Essa relação matemática, ó, T ao quadrado é igual a constante vezes R ao cubo. Ou seja, T é o período de translação, R é o raio medido pelo planeta ao Sol e K é a minha constante, ou seja, é o valor que só depende das unidades utilizadas, certo? Esse valor de K é uma constante, nunca muda, né? Bem, então vamos lá.
Recapitulando, temos a primeira lei de Kepler, né, que diz o quê? Os planetas descrevem, a primeira lei descreve esse movimento elíptico, né, em torno do Sol. Depois tem o movimento, a segunda lei, que é a lei das áreas, que eles percorrem a mesma área em um determinado tempo, né? Se um planeta sai de um determinado ponto e chega a outro, ele vai percorrer a mesma área se ele estivesse em outra região, se passasse o mesmo tempo, né? Pronto. Então, pessoal, para a gente deixar mais claro essas leis de Kepler, vamos fazer na lousa passo a passo, certo? Bem, pessoal, ó, a primeira lei de Kepler diz o quê? É a lei das órbitas, ó, que a órbita que os planetas fazem ao redor da Terra, ou ao redor do Sol, não é circular, certo? E sim o quê? Elíptica, né? Elíptica é isso, é esse desenhozinho aqui que eu digo, ó, certo? O Sol está aqui, ó. A primeira lei afirma isso, ó, que o movimento que os planetas fazem em volta do Sol fazem a trajetória elíptica, né? E que o Sol se encontra em um dos focos da elipse, né? Sol, certo? E a segunda lei, o que é que ela afirma? A segunda lei já é a lei das áreas, né? Ó, temos aqui uma elipse, um planeta, né? Em torno do Sol, vamos pôr o Sol bem aqui, ó, certo? Se eu disser, por exemplo, que esse planeta está aqui, né? Ó, planeta aqui no centro é o Sol e nas pontas aqui, ó, é o mesmo planeta, né? Que faz essa trajetória, certo? Então, ó, o que é que eu posso afirmar aqui? Que o planeta sai do ponto A e chega até o ponto B, ó. Percebam que ele forma uma determinada área aqui com o Sol, ó. Vou colocar área 1, certo? E em outro determinado momento, ó, eu posso dizer o quê? Que ele saiu desse ponto aqui, ó, ponto C, e chegou aonde? Até o ponto D, ó, bem aqui. O que essa segunda lei quer dizer? Que os planetas possuem velocidade diferente. Como assim? Quando os planetas estão mais próximos do Sol, aqui, desse lado, ó, o que acontece? O planeta tende a se movimentar mais rápido, certo? Quando ele se afasta do Sol, ele se movimenta mais lentamente, certo? Aqui, ó, vai se aproximando, vai aumentando o quê? Sua velocidade, ó. Vai se afastando, sua velocidade de translação vai fazendo o quê? Diminuindo, né? Dessa característica, Kepler tirou a seguinte relação matemática, que essa área formada em um determinado tempo, vamos chamar delta T1, certo? E essa outra área 2 aqui, ó, formada num tempo, delta T1 é o quê? É o tempo que a Terra sai, pode ser a Terra, né, ou qualquer outro, desse ponto A até o ponto B. E aqui é meu T2, ó, certo? A relação matemática que ele fez foi que A1 sobre delta T2, variação do tempo 1, é igual ao que? Área 2 sobre a variação do tempo 2, desse espaço aqui, ó. Ou seja, essa área é igual a essa área. Área 1 é igual a área 2, certo? E já a terceira lei de Kepler afirmou o quê? Vamos supor aqui, ó. Terceira lei. Terceira lei. Ele afirma que o período ao quadrado é igual a uma constante vezes o raio ao cubo, certo? Ou seja, essa relação matemática faz o quê? Relaciona o raio, né? Que raio é esse? É o raio do planeta até o Sol, certo? Aqui, aliás, aqui, né? Do planeta até o Sol. Relacionado com o quê? Com o período. O período é o tempo que ele demora para dar uma volta inteira, certo? Esse é o resumo das três leis de Kepler. Uma fala sobre as órbitas, outra sobre a velocidade dos planetas
e a outra faz uma relação entre o raio e o período que os planetas demoram para fazer sua órbita. Bem, pessoal, ó, dando continuidade, né? A gente já falou sobre as características dos planetas, falamos do modelo geocêntrico, heliocêntrico, falamos sobre as leis de Kepler, né, que descreve essas características, esses movimentos dos planetas ao redor do Sol. Agora, esse movimento é baseado em um conceito, né, um fenômeno chamado de gravitação. Quem vai falar sobre esse fenômeno é Kepler, aliás, é Newton, né? Ó, após os estudos de Kepler e Galileu, coube ao físico Isaac Newton, após estudar o que seus antecessores haviam analisado sobre os movimentos celestes e terrestres, dar a explicação a esses fenômenos e unificar definitivamente a física da Terra com a física do céu. Ao analisar o disparo de uma bala de canhão, Newton percebeu que sempre havia uma força que atuava no projétil em direção do centro da Terra. Ou seja, pessoal, Newton uniu os conhecimentos anteriores, né, dos outros filósofos e uniu essa lei, criou uma lei, descobriu o que é que fazia, o que é que influenciava tantos movimentos dos planetas ao redor do Sol, como os próximos movimentos aqui na Terra, né? Que é o que? Quem influencia é a gravidade. Nós estamos falando dessa força. Então, observem aí no slide 12 a figura. Newton avaliou que se a bala fosse lançada cada vez com mais força, cairia cada vez mais longe, né? Lógico, né? E que se essa bala fosse lançada com certa velocidade, seria atraída pela Terra e cairia em direção ao solo, mas nunca chegaria nele, como se ficasse caindo para sempre sem alcançar o chão. Como assim? O que foi que ele quis dizer aí? Pessoal, em um determinado momento, se eu disparo uma bala de canhão, o que acontece? Eu tenho uma força, o quê? Que faz com que essa bala caia, né? Faça esse movimento aqui, ó, certo? O que faz esse movimento cair aqui, pessoal, é a gravidade, né? O que é a gravidade? É a atração que um corpo tem sobre o outro. Todo corpo que tem massa, ele possui uma determinada, aliás, ele tem uma determinada força sobre outro corpo. Como assim? Esse pincel tem uma determinada massa, esse outro também tem. Quer dizer que eles estão se atraindo? Estão. Então, por que é que eles não se atraem, eles não se chocam? Ou então, por que é que as pessoas não andam barruando umas nas outras, né? Se batendo? Já que cada corpo atrai o outro corpo que tem massa. Por que é que isso não acontece? Devido à Terra, né, pessoal? A Terra exerce uma força muito maior do que esse pincel sobre esse outro, né? Certo? Então é como se esse pincel nem existisse para esse outro. Ó. Por quê? Por causa da gravidade da Terra, certo? Esse exemplo aí de Newton é só para exemplificar melhor a questão da gravidade. Caso a gente tivesse um canhão especial que atirasse um projétil com uma velocidade muito grande, o que é que aconteceria? Esse projétil iria cair, sim, mas iria continuar o quê? Em órbita terrestre, certo? Por quê? Ele teria essa força para frente, ó, e outra força iria o quê? Colocar para baixo, ó. Então ele iria inclinar, né? Ó. Se a gente inclina um determinado projétil, ó, o que é que acontece com esse projétil inclinado? Ó? Ele vai sempre o quê? Ó? Formando um círculo, certo? Então vamos lá, ó. Características da força gravitacional. Newton então analisou o movimento dos planetas e satélites e observou que todos eles se moviam em torno de um corpo central. Concluiu que todos deviam se atrair com uma força chamada força gravitacional. Aí quais são as características? Ó, diretamente da massa dos corpos envolvidos. Quanto maior a massa dele, maior seria a sua força de atração. E inversamente da distância. Quanto mais afastado, menor seria a força. Ó. Então o que acontece, pessoal? Quanto maior o objeto, quanto mais massa, maior, né? Quanto mais massa o objeto tiver, ele vai o quê? Atrair outro, né? Também vai ser influenciado o quê? Pela distância. Quanto mais distante tiver, menor vai ser o quê? A força com que esse objeto de massa atrai esse pincel, certo?
Então, essa força gravitacional, essa característica, falando de modo geral, né, ela está relacionada com a massa do objeto e com a distância de outro objeto, certo? Aí tem a seguinte relação aí embaixo, ó, no slide de número 13, que a força gravitacional é determinada pela constante gravitacional vezes massa de M1 vezes massa de M2 dividido pelo raio ao quadrado, certo? Essas contas aqui, pessoal, é mais importante a gente entender o que? Esses conceitos do que essa própria fórmula aqui dita, certo? Só para a gente ter uma noção de que existe. Não é o nosso caso aqui, né? Não é nosso objetivo descrever mais conteúdos além, né? Vamos lá. Característica da força gravitacional. Bem, pessoal, é isso, né? Outra característica, por que a Terra é redonda? Né? Por que a Terra é redonda? Porque, pessoal, ó, no centro dela tem um núcleo, uma grande quantidade de massa. Então, pessoal, se a massa atrai massa, foi assim que se formou o quê? Os planetas. Se eu tenho um pouco de massa aqui, ó, né? E essa massa atrai outra massa, junta, certo? Vai atraindo outra massa, junta. Quanto mais massa tiver, ó, maior vai ser a força para atrair, vai? Vai. Mas elas vão fazer o quê? Vão se comprimir, ó, certo? Porque a força da gravidade, ela vem de todos os lados, ó, tanto de cima para baixo, como de baixo para cima, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, certo? Então faz o quê? Comprime, né? Por isso que a Terra e os outros planetas possuem essa forma arredondada, né? Bem, pessoal, então terminamos essa aula aqui, né? E vamos dar continuidade ao nosso próximo conteúdo na próxima aula, certo?